Boa noite para todo mundo. Vamos fazer a nossa prece, né? Para a gente começar o nosso EMEG hoje. Elevando o nosso pensamento ao mais alto, serenando os nossos corações, agradecendo a Jesus, aos bons espíritos, a Deus Pai de infinita bondade e misericórdia para com todos nós, por mais esta reencarnação, por mais esta oportunidade, pelas boas inspirações que recebemos constantemente. Rogando ao coração augusto de Jesus o amparo fraternal, aqueles irmãos de jornada que por ora lidam com a dor e com o sofrimento, onde quer que eles se encontrem, pedindo, Senhor, hoje especialmente para a nossa querida Fernanda, que se encontra em recuperação, em casa, que ela possa estar bem, que possa retornar aqui, né, às nossas reuniões do EMEG, com a maior brevidade possível, pedindo igualmente pelo Cláudio, que também atravessa um momento difícil de saúde, que a tua misericórdia, Jesus, possa envolver a todos os corações, que o teu amor infinito, que se expande sobre nós, possa nos motivar cada vez mais a nossa própria transformação, a fim de coletivamente alcançarmos com a maior brevidade possível um mundo em regeneração. Esteja conosco, Mestre querido, hoje como sempre, pois temos a certeza que muito precisamos de Ti ao nosso lado na caminhada. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem. Semana passada eu não tive a oportunidade de estar com vocês, né? Passei aí por uma pequena enfermidade também, mas graças a Deus já estou bem recuperado. Fiquei sabendo pelos amigos que vocês fizeram uma abordagem diferenciada, né? Eu não tive a oportunidade na terça de participar com vocês, nem pela sala virtual, mas olhei depois o vídeo lá, vi que vocês abordaram um texto de Mateus, que falava do João Batista, que a nossa querida Cristina adora, né? Ela que fez aqui a condução central, mas com a participação da Ju, do Cláudio, da Fernandinha que estavam aqui. Então, espero que tenha sido muito bom para vocês o texto que foi abordado, né? As condições, as características da abordagem que foram feitas. E hoje nós vamos retomar a nossa caminhada com o texto da mulher adúltera lá no Evangelho de João, ok? Então vamos fazer a nossa leitura. Capítulo... Oi, Cristina, você quer falar? Quero. A Cristina quer falar antes de eu começar. Então pode falar, Cristina, que daqui a pouco eu começo. É um absurdo, mas tudo bem. Gente, boa noite. Tony, eu queria fazer uma retificação de uma fala minha da semana passada. Certo. E aí eu queria fazer antes de você começar, porque... Tranquilo. Ao rever a gravação, e eu estou agradecendo muito a iniciativa do Cláudio de nos incentivar permitir que a gente gravar, possa fazer isso, né? A cada vez que eu me vejo, me escuto, eu vejo o quanto que eu tenho que melhorar, e está sendo muito positivo para mim. Acredito que para vocês também. Sim. Mas eu fiz uma fala sobre João Batista que não me agradou, e eu queria corrigir. Ok. Eu não sei se vocês vão lembrar, teve um momento que eu falei assim, João Batista era muito duro e firme. Não havia amorosidade em João Batista. Gente, a gente não pode falar isso de ninguém. E o meu coração falou assim, vai corrigir enquanto é tempo. Sei quantas centenas de pessoas vão ouvir isso, infelizmente eu não terei como corrigir diante delas. Mas diante de vocês e da sala virtual, eu quero corrigir. Eu não quis dizer que ele não tinha afeto, amor, mas eu não fui feliz. Então, eu estou corrigindo. Não, na verdade, vamos substituir, vocês podem até me ajudar. Não, ele tinha um tom mais firme, mais enérgico, porque a tarefa dele era despertar para o arrependimento. Não foi isso que a gente conversou durante quase uma hora aqui semana passada? Isso.
E então, nesse sentido, ele tinha uma firmeza, ele era, né, mais firme, mas jamais, né, sem amorosidade. É porque a gente, quando fica espontâneo, falando assim com muita espontaneidade, que é o meu caso, a gente corre o risco de errar. Então, eu peço desculpas, nem vou pedir a ele, que eu tenho certeza que se numa hipótese muito distante ele tivesse tomado conhecimento, ele não teria se ofendido. Uhum. Mas é para nós, para a gente aprender que a gente não julga o outro. Ninguém é capaz de falar da amorosidade de ninguém. Sim. Né? Só Deus conhece os nossos corações. Então, está feita a retificação. Eu quis falar da firmeza dele, sim, da severidade que o papel dele exigia, mas jamais deixar de ser amoroso. Claro. Obrigada, viu, Tom? Nada, querido. Diga, Marilene. Mas eu queria fazer uma colocação, assim, que eu tive um aprendizado grande com você semana passada, quando você disse que ele negava o batismo, às vezes, quando ele percebia que a pessoa não tinha arrependimento. Porque eu tenho tido algumas reflexões no meu dia a dia, assim, que às vezes a gente realmente precisa negar alguma coisa para uma pessoa, sabe? E aí, quando você disse isso, eu falei, olha, então, né, minhas reflexões lá vão para um caminho que é verdade. Mas... Inclusive, eu estou devendo para ela. Ela falou assim, traz para as minhas fontes que você andou estudando sobre ele, e eu ainda preciso de mais tempo, porque a vida está acelerada, mas eu vou trazer. Então é isso, tá, Tony? Muito obrigada. Eu precisava roubar esse tempo. Sem problema. Mas sempre é tempo de corrigir, né, as coisas que a gente faz, fala, pensa e sente. Sim, tranquilo. E a sua fala, Cristina, ela vai de encontro a esse texto que a gente está trabalhando, que ele também lida com isso. Como é que você vai olhar uma dificuldade ou um defeito do outro sem analisar os próprios defeitos ou as próprias dificuldades que você tem, né? Diga, Ju. Uai, Toninho, vou aproveitar que a turma está, né? Pode aproveitar, sem problema nenhum. Porque eu também tenho uma correção para fazer, que até o Amaro também ajudou, né, Amaro? Foi logo depois do estudo que você apresentou na semana atrasada. Sobre a casa lá do... A tribo. Isso. Eu tinha citado que o Estevão era da tribo de Manassés. Falei, gente, eu vou ter que pesquisar, que eu não tenho certeza. Pesquisamos, né? Sim. E localizamos lá no livro Paulo Estevão, ele pertence à tribo de Isacar. Isacar, acho que o Amaro chegou até a me mandar isso. Então, correção feita. Tranquilo, Ju. Obrigadão. É isso aí. A gente está falando, né? A gente está falando dessa característica desse povo, e aí em função, o Elmo quer falar, e aí em função disso tudo, às vezes a gente tem um detalhe ou outro detalhe que pode passar despercebido, mas feitas as devidas, né, correções. Vamos lá, Elmo, o que você gostaria de falar? Eu só quero defender a minha irmã Cristina aqui, que ela fez, é um erro que todos nós cometemos, né? Sim. Mas ela não teve nenhuma intenção, né? Isso aqui é importante. Errar, todos nós erramos. Sim. É humano. Sim, tranquilo, Elmo. Registrado. Vamos lá? Vamos para o texto? Então vamos para o texto. Vamos para o texto para a gente dar uma caminhada hoje, porque na minha temporada de 7 semanas eu já perdi um dia. Perdi assim, não tive a oportunidade de refletir, então nós vamos ter que dar uma caminhada aqui com o nosso texto. Mas ele é tranquilo, não é muito problemático, não. Não perdi, não. Todos ganhamos. João, capítulo 8, versículos de 1 a 11, tradução da Bíblia de Jerusalém, o texto diz para a gente assim. Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Antes do nascer do sol, já se achava outra vez no templo. Todo o povo vinha a ele e, sentando-se, os ensinava. Os escribas e os fariseus trazem, então, uma mulher surpreendida em adultério e, colocando-a no meio, dizem-lhe, Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante delito de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. Tu, pois, que dizes? Eles assim diziam para pô-lo à prova, a fim de terem matéria para acusá-lo. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia no chão com o dedo. Como persistissem em interrogá-lo, ergueu-se e lhes disse, quem dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra.
Inclinando-se de novo, escrevia no chão. Eles, porém, ouvindo isso, saíram um após outro, a começar pelos mais velhos. Ele ficou sozinho e a mulher permanecia lá, no meio. Então, erguendo-se, Jesus lhe disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Disse ela: Ninguém, Senhor. Disse então Jesus: Nem eu te condeno. Vai e de agora em diante não peques mais. Então esse é o texto que a gente vai, dar sequência aqui no nosso desenvolvimento de reflexão. A participação é de todos, fiquem à vontade para as contribuições. Para os questionamentos, se a gente não tiver condição de responder, vamos pesquisar e trazemos aí na próxima oportunidade. Igualmente, o pessoal de casa aí coloca aí que a Ju está ali, ó, preparadinha, qualquer coisa ela passa para nós aqui, tá? Na semana retrasada, que foi o segundo dia que eu estava aqui com vocês, eu terminei a reunião falando assim: então, na semana que vem, nós retomamos a partir do versículo 3. Terminei a reunião desse jeito, tá? Versículos 1 e 2, eu acho que está super tranquilo para a gente já comentou bastante. Falamos sobre o contexto dessa passagem, aonde ela está. Já tratamos dos aspectos de inserção textual aqui, com o objetivo de mostrar uma certa disparidade entre o tom que a passagem tem e a característica que são os textos do Evangelho de João, que ela se agrega muito mais ao Evangelho de Lucas do que ao Evangelho de João. E agora nós vamos entrar efetivamente na moral da história. Os escribas e os fariseus trazem então uma mulher surpreendida em adultério e, colocando-a no meio, dizem-lhe: mencionamos quem são os escribas, mencionamos quem são os fariseus. Até aqui, tranquilo. Perfeito? Muito bem. Trazem uma mulher. Bendita hora para a mulher, porque vai ser uma oportunidade de aprendizado absurda, como seria para qualquer um de nós. Infeliz hora para aqueles que a levaram. Porque eles vão com objetivos outros. Isso está na sequência do texto. Eles tinham o propósito de colocar Jesus em contradição. E vão usar de todo o momento e subterfúgio que for possível para que isso aconteça. Então, infeliz hora para eles, por quê? Porque eles vão passar por mais um constrangimento dentro de tantos outros que já tinha acontecido. Por que eu digo de tantos outros? Lembram-se que eu sugeri a vocês que lessem o capítulo 7, que o capítulo 7 dá para a gente uma linha de ideia do que está acontecendo nesse momento aqui, com essa passagem da mulher adúltera? Que lá no capítulo 7, Jesus estava falando com ele, estava pregando. É até o que suscitou a dúvida que a Jussara fez questão de trazer para a gente a correção hoje sobre alguém falar no templo. E Jesus estava lá falando, Jesus estava ensinando. Jesus já estava público na sua condição de pregação. Então, já era reconhecido entre aqueles que o estavam acompanhando como um mestre. Aquele que tem a capacidade de se dirigir com conhecimento, com base naquilo que está dizendo. Só que Jesus está trazendo uma pregação diferenciada em relação àquela que a grande maioria estava acostumada. Que a grande maioria ouvia sobre o que precisava ser feito exatamente dos escribas e dos fariseus. E Jesus condena isso. Jesus diz ao povo: olha, vocês façam
o que eles até falam, mas vocês não façam o que eles fazem. Porque eles falam, mas não fazem. O que eles falavam? Eles falavam das coisas de Deus. Jesus está falando das coisas de Deus do mesmo jeito. Só que eles não faziam as coisas de Deus. E Jesus está mostrando o que é necessário nessa execução sobre as coisas de Deus. Então chega para ele uma mulher. Uma mulher que pode ser qualquer um de nós. Qualquer um de nós pode se encaixar na condição dessa mulher que foi pega cometendo adultério. Vai ser a narrativa seguinte. Aliás, está nessa aqui, nesse versículo 3. Foi surpreendida. Será que para nós, nos dias atuais, e a gente vai fazer uma abordagem sobre o adultério ou a adulteração aqui, né? Vamos fazer isso com base no material que o Sobral tem pronto, que a gente foi lá, fez uma rápida pesquisa. Será que nós também não estamos sendo surpreendidos em vários adultérios que a gente comete ao longo da nossa trajetória? Porque adultério não se restringe apenas aos aspectos de relacionamento. Adultério é alteração, adulteração, modificação daquilo que originalmente foi pactuado, daquilo que originalmente foi estabelecido. Então, vou dar um exemplo básico, mas que faz parte do cotidiano social hoje. Fake news. O que é uma fake news? É uma notícia falsificada. Se você for extraindo desta notícia todo o sentido, todo o conjunto, até chegar no ponto que a originou, você vai ver que o ponto de origem não tem relação direta com o ponto de destino na qual ela se transformou. Não tem. Uma fake news nem sempre é uma mentira. Nem sempre. Às vezes uma fake news é a adulteração de um fato, da forma como ele foi narrado e chegou para você de uma maneira diferente. Então, pode ter partes de informações numa fake news que são verdade. Partes de informações são verdade. Imagina quando a gente adota uma postura, por exemplo, de publicar, porque nós hoje deixamos de ser consumidores e somos, além de consumidores, autores. Estou falando de rede social, para quem ainda não captou a ideia. Nós somos autores em rede social. Imagina quando você posta numa rede social um texto que não é da sua autoria, mas você assina o texto. Isto é adultério. Você está cometendo adultério nesse exato instante. Sendo um texto real, verdadeiro, que condiz com a realidade ou não. Se o texto não é seu, ele existe, o texto não é seu, e você postou e você assinou o texto, você adulterou. Então nós cometemos, às vezes, adultério muito mais do que a gente pensa, mas queremos tratar da coisa tão somente no âmbito conjugal. Queremos enxergar como o adultério apenas o fato de uma dificuldade numa relação em que um
dos pares resolveu adotar uma postura diferente daquela que se esperava para a relação. Então vai muito além disso. Antes da Cristina falar, vou só trazer para vocês, e o texto aqui é um texto antigo do Sobral, deixa eu ver qual que foi o ano que ele produziu esse texto, 1978. Para quem tem o material de estudo do Evangelho de Sobral, no volume de número 1, o capítulo 16 é o capítulo que trata sobre esse texto de João a respeito da mulher adúltera. E aí, quando ele vai mencionar a questão específica do adultério, eu vou ler para vocês na íntegra para não faltar com nenhuma palavra do que ele coloca, porque eu faço da colocação dele hiperis literis o que tem que ser transmitido para vocês. Infidelidade conjugal. Apanharam a mulher. É o caso, porém, de se perguntar pelo homem. Daqui a pouco nós vamos entrar nesse detalhe. Já que em matéria de união sexual, implica na presença dele também. Não podemos, todavia, ficar restritos ao assunto no seu aspecto vulgar. Adulterar é também falsificar, corromper, alterar, deturpar, viciar. Falsificação de um documento, de uma cédula, de uma notícia. Estamos adulterando toda vez que omitimos o nome do autor de uma ideia. Quando acrescentamos ou reduzimos algo numa notícia, modificando-a e assim por diante. O adultério é muito mais frequente do que pensamos. Então, em 1978, o Sobral levantou essas reflexões apenas sobre essa expressão nesse texto. Diga, Cristina. Porque quando eu vejo essa expressão, uma mulher surpreendida em adultério, surpreendida, me traz muitas sensações, sabe? Uhum. Primeiro eu quero reforçar o que você já trouxe. Essa palavra mulher, todos nós nos encaixamos nela. Então, vamos esquecer que é apenas uma mulher. Todos nós estamos... Até porque, o próprio Sobral comenta isso, o espírito não tem sexo. E se for falar de adultério de uma mulher, já está imbuída, já está embutida a presença do homem ali, porque Sim. mulher nenhuma comete adultério sozinha. Mas nós não vamos ficar nesse lugar. Esse lugar é muito temporário. Esse lugar, inclusive, ele nos remete a emoções pouco ainda que a gente precisa abandoná-las. Sim. Emoções de partidarismo, de corporativismo, de defesa desse ou daquele. Espírito imortal tem que sair desse lugar, né? Sim. E graças a Deus a doutrina ajuda a gente nisso. Mas, enfim, eu fui aqui no celular buscar o significado de surpreender, porque a sensação que eu tenho é assim, Toninho, uma mulher foi surpreendida. Opa, me desmascararam. Tiraram a minha máscara fora. Eu estava tão confortável nesse lugar, Sim. fazendo as coisas do meu jeito, ninguém sabia, mas alguém agora me surpreendeu. Porque surpreender lembra surpresa, mas quem está em adultério não está surpreendido no sinônimo de surpresa, não. Ele está desmascarado. Ele está literalmente desmascarado. Porque ele tem ciência do que ele está fazendo. Aí, quando Jesus chama fariseu e escriba de hipócrita, Jesus fala assim, aqui, não me engana não, que eu te conheço. Isso mesmo. Né? Não me engana não, que eu te conheço, que você fala, mas não faz. Uhum. Você exige, mas não cumpre, né? Sim. Então, o significado aqui, entre tantos outros, viu, gente? Eu peguei uma fonte só. Causar surpresa. É um verbo transitivo direto, pode ser também intransitivo e pronominal. Pronominal. Causar surpresa, espantar, desconcertar. Achei ótimo desconcertar. Uhum. Porque eu fico desconcertado, constrangido, quando tem algo verdadeiro, né? Que está sendo exposto. Surpreender o filho com uma surpresa.
cantava e surpreendia, tal fato não me surpreende. Apanhar no ato, prender em flagrante, que há um flagrante, né? Essa passagem, Sim. ela denuncia um flagrante, porque Isso. você vai dizer isso com maestria, eu tenho certeza, você vai contar a cultura da época. Pegou em adultério, tinha que ser apedrejado. Né? Então, você vai dizer isso aí, no decorrer. Uhum. E apanhar no ato, prender em flagrante, apanhar ou tomar de surpresa, aparecer inopinadamente, quer dizer, sem avisar, né? Conseguir ardilosamente, entra bem aí, obter por fraude, surpreender uma carta sigilosa, fazer com que alguém se engane ou enganar, porque você disse que quem levou tinha interesses escusos. Sim. Era tentar Jesus, era constranger Jesus. Aí, cara, aproveitou uma situação social, que era apedrejar uma mulher pega em adultério, então foi prato cheio. Agora nós vamos ver o que esse mestre vai ensinar. Vai né? falar. Então foi só para contribuir com o dicionário. Tranquilo. E é interessante, Cristina, o Celso quer falar. É interessante, Cristina, na sua colocação, que quando a gente observa essa expressão surpreendida no versículo 3, é porque há uma consonância do texto. Ela está aqui porque na fala do versículo 4, eles dizem a Jesus que ela foi surpreendida. Entendeu? Então ela está sendo contextualizada no versículo 3 em razão disso. O versículo 4 já fala que, pegamos essa mulher aqui, ela foi surpreendida em flagrante delito de adultério. A notícia chega desse jeito. Por isso que no versículo 3 é mencionado dessa forma. Disse, José. Toninho, o que eu quero comentar, não é bíblico, mas a respeito do preconceito à mulher. Quer dizer que ele é desde 1927, né? Desde... Está entendendo o que eu estou falando? Uhum. Por que porque falar mulher foi pega, por que não um homem? Mas não se preocupa não que nós vamos entrar nesse detalhe, Celso. Pode ficar tranquilo, porque realmente, quando o senhor traz essa colocação, a impressão que se tem é que a culpabilidade é só dela, era só da mulher. A mulher que é culpada. Eu vou adiantar aqui para vocês, já vou dar um spoiler para vocês. Vocês sabem o que diz a lei lá em Levítico? Porque isso que eles estão colocando aqui para Jesus, que fala com Jesus assim, a lei manda a gente apedrejar, e manda mesmo. Eles não estão falando absolutamente nada do que está fora do aprendizado, do conhecimento e da interpretação que eles têm da lei. Nada. Aqui está tudo certinho. No que diz respeito à tentativa de justificar. Mas a lei se reporta primeiro ao homem. Não é a mulher. Nós vamos ler. Vocês vão ver o que diz a lei. Diga, meu amigo. Ô, Toninho, eu tô pensando uma coisa aqui. E se essa mulher cometeu adultério, mas com um romano, por exemplo? Esse romano, ele não necessariamente ele tem que ser apedrejado ou não. Aí a sua pergunta aí, ela vai ter uma amplitude maior, que a gente precisa considerar o seguinte. Primeiro, o povo judeu, neste período, os israelitas neste período, eram um povo vassalo. O que é um povo vassalo? Quem governa é Roma. Quem governa é o Império Romano. Eles têm autonomia de residência, costumes, religiosidade, desde que paguem tributos. Então, por ser um povo vassalo, o que Roma impera sobre eles? Eu vou garantir para vocês podem ficar aqui nessa terra, vocês podem fazer a cultura que vocês têm, pode cultivar o que vocês desejam, desde que tudo que vocês façam não afronte a pax. A pax é a característica da paz romana. A paz romana impera para não ter distúrbio, não ter nenhum tipo de revolução aonde eles
governam. Então, a garantia que Roma dá é que ninguém vai invadir lá. E eles também não podem querer fazer nenhum tipo de guerrinha, de revolução, para tentar reconquistar a sua própria autonomia. Dito isto, qualquer romano está acima de qualquer judeu. Então, jamais um romano entraria no cumprimento dessa regra, porque essa regra só diz respeito ao judeu. Se a mulher for judia, se a mulher é do povo, se a mulher é da cultura, a apedrejada vai ser ela. Porque a lei vai se cumprir sobre ela. É isso mesmo que eu estava pensando, que às vezes só um que ia cumprir a lei, por isso só a mulher. Não, mas aí, isso, mas aí eu vou ler o versículo seguinte, que eu acho que o 3 aqui tá tranquilo pra gente, né? Eu vou ler o versículo seguinte, aí ninguém perguntou nada não, né, Ju? Tá. Eu vou ler o versículo seguinte, porque como ele vai mencionar a lei, o 4 e o 5, nós vamos trabalhar eles juntos, aí nós vamos lá na lei, para vocês verem o que a lei diz. Qual é a contradição que eles estão apresentando aqui? Porque uma coisa, gente, é a seguinte, a mulher foi surpreendida. Ué, mas o homem não foi surpreendido também, não? Nós já vimos aqui que para ocorrer o adultério no que tange a questão da relação, tanto um quanto o outro foram surpreendidos. Se há essa surpresa, vamos dizer assim, ambos foram pegos em adultério. Porque para ser pego em adultério, e aqui eles falam que ela foi surpreendida em adultério, ela foi pega no ato. Que se não tivesse sido pega no ato, eles não tinham como comprovar que ela estava em adultério. Entendeu? Então ela não estava sozinha. Não estava sozinha. Se ela foi pega, surpreendida em adultério, é porque ela não estava sozinha. Ela estava acompanhada. Cadê o companheiro? Cadê o que estava junto no processo com ela, que ele não foi apresentado também? Aí começa o ponto de contradição que os fariseus e os escribas apresentam para Jesus nesse momento. Vamos lá. Então, o que diz os versículos seguintes? Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante delito de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. Tu, pois, que dizes? Então, eles chegam com essa fala para Jesus. O Celso pediu para repetir, vamos repetir. Então, na sequência, versículos 4 e 5. Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante delito de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. Tu, pois, que dizes? Então, são os escribas e os fariseus perguntando para Jesus. Jesus, vamos lembrar, o que Jesus estava fazendo? Hã? Ainda não. Ele estava pregando. Ele estava pregando, estava junto com a turma lá. Então eles chegam e fazem esse bololô em cima da hora ali. Chegou lá aquele bando de homem, escribas e fariseus, arrastando uma mulher. Imagina a cena, gente. Arrastando uma mulher, faz uma roda de uma hora para outra, coloca essa mulher no meio e aponta para Jesus e vai fazer esse questionamento aqui para Jesus. É isso que está acontecendo naquele momento. Então, primeira coisa, vamos entender a lei? Vamos entender a lei. Quem está com Bíblia aí, pessoal que está em casa, vai lá no Antigo Testamento, abram no livro de Levítico, é o terceiro livro da Bíblia, lá no capítulo 20. Levítico, capítulo 20. Acharam o capítulo? Beleza. Nós vamos ler, eu não vou ler o trecho todo, não. Nós vamos ler só
o versículo 10. Mas quem está olhando aí o texto na Bíblia, vocês vão ver que todos os versículos, a partir do 10, porque aí são faltas contra a família. É a prescrição da lei sobre faltas, ou seja, condutas equivocadas contra a família. A partir do versículo, o 10, o 11, o 12, o 13, o 14, o 15, o 16, só o 16 é que começa falando da mulher. Todos os outros versículos começa citando o homem. Então, o que diz Levítico capítulo 20, versículo 10? O homem que cometer adultério com a mulher do seu próximo deverá morrer, tanto ele como a sua cúmplice. Então, por que eles estão chegando para Jesus aqui agora e falando assim, Senhor, a lei, Moisés na lei, manda a gente apedrejar. Moisés manda a gente apedrejar. Eles estão usando esta referência de citação e o desdobramento de compreensão que isso tem para falar para Jesus que Moisés na lei manda apedrejar tais mulheres. Porque, segundo a lei, pego em adultério, o homem pegou em adultério, foi pego em adultério com a mulher, certo? Então devem morrer os dois. Cadê o homem? Cadê o homem que não foi apresentado para Jesus? A sociedade é patriarcal. Então há corporativismo. Ou seja, vamos aliviar a barra do adúltero e vamos crucificar aquele que não tem alma. Uma mulher nesse tempo não tinha nem reconhecimento de alma, gente. Nem isso a mulher tinha. Então ela era o ponto mais frágil desse elo. Então vamos aplicar a lei sobre o ponto frágil. É mais simples, mais cômodo para nós. Mas a lei não diz isso. Então eles já chegaram para Jesus cometer adultério. Vocês repararam isso? Por que eles chegaram cometendo adultério? Porque eles chegaram com uma informação parcial da lei. Parcial. Eles não chegaram com a informação total que a lei estabelecia. E por que só um minutinho. E por que eu estou dizendo que o versículo em Levítico diz isso, mais os seus desdobramentos? Quem vem acompanhando a oficina de evangelho já teve a oportunidade de ver nós comentarmos aqui que tem uma obra dentro da cultura judaica que é muito importante, ou tão importante quanto os textos do Antigo Testamento, que é o Talmud. Então, lá no Talmud está toda a reflexão dos sábios da cultura sobre a lei. Isso aqui vai estar lá também. Vai estar dentro de algum tratado, de alguma ordem, falando detalhes mais específicos sobre o cometimento desta falta, porque é uma falta. Tranquilo, gente? Até aqui, tranquilo? Diga. É só uma curiosidade, assim. Os fariseus, aquele povo todo, aquela sociedade, eu creio que eles não tinham conhecimento da profundidade do conhecimento de Jesus. É tanto que eles falaram, a lei mosaica, a lei de Moisés, só que por que eles não falaram todos os itens? E Jesus tinha conhecimento profundo. Uhum. E foi que Jesus, né, falou. Isso. Vamos... Terminou? Terminei. Tá. Vamos então, eu vou aproveitar a sua curiosidade
e falar de novo o que eu falei aqui no segundo dia. Segundo dia dessas nossas reflexões sobre esse texto, eu falei isso aqui. E isso vai valer para qualquer texto que a gente fizer reflexão no Evangelho, tá? Você conhece esse Jesus. Eu conheço esse Jesus. Nós temos os elementos históricos, temporais sobre esse Jesus. Se fosse você lá nesse dia, estando nesta roda, ouvindo este mestre falar, sem fazer a menor ideia de quem que é esse Jesus. Ia ser uma conduta nova para você, como estava sendo uma conduta nova para eles. Entendeu a diferença? Quando nós precisamos entender o que está se passando dentro do texto que está conversando com a gente, eu não posso entrar no texto com a cultura, com a religiosidade que eu tenho. Se eu fizer isso, eu não entendo o texto. Fica difícil para mim. Porque eu sei quem é esse Jesus. Mas aqui a narrativa não é do dia de hoje, é daquele dia. O ensinamento vale para hoje, vai valer para amanhã, para daqui 1 milênio, se for o caso. Cristina, ela levantou a mão. Aqui a mocinha lá. Isso. Depois passa para o Celso. Você entendeu a diferença? Porque isso é importante para a gente. Porque hoje, quando qualquer texto que eu estou abordando, que alguém está falando com Jesus, e Jesus dá um ensinamento, e pode parecer para a gente assim, nossa, mas isso está tão claro para mim. Mas claro hoje, depois de tudo o que a gente sabe sobre Jesus. Não? Então era outra coisa? Então volta o microfone aí, que eu entendi que era isso. Não, O que eu entendi que você colocou assim, eles colocaram a informação para Jesus. Certo? Eles colocaram errada, incompleta para Jesus. Incompleta, sem saber isso. Que Jesus... Incompleta. Por que eles colocaram incompleta? A gente sabe pelo texto. Exatamente. Eles queriam colocar Jesus numa contradição. Eles têm motivo para fazer isso. Pode ser a forma como eles estavam interpretando esse ponto da lei, essa característica específica dessa falta. Nós, hoje, temos o conhecimento que não é justificável. É isso que eu estou querendo dizer. Nós, aqui, agora, sabemos disso. Mas e a turma que estava lá, junto a que Jesus estava ensinando? Porque Jesus, antes disso aqui, estava ensinando. E a turma que estava ensinando? Então, o ponto de atenção eu vou levar uma mulher que foi apanhada ou surpreendida em adultério. Você que está ensinando, o que você vai falar se a lei manda a gente apedrejar? Porque a lei manda apedrejar, mas não apenas ela. Eles apresentaram só ela. Entendeu? Então, a questão é colocar Jesus contra aquilo que ele estava pregando, que ele estava ensinando. Essa é a tentativa. E aí eles vão se surpreender, como vão se surpreender em inúmeras outras oportunidades com a lição que Jesus vai dar. Porque a lição não é só para eles, a lição é para nós. Se a gente está falando que adultério é esse tanto de coisa que a gente observou aqui, poxa vida. E a hora que eu estou adulterando, será que a minha consciência não está pesando mais, não? Não é? Se eu entendi o que é o cometimento do adultério e continuo praticando, o que eu aprendi? E não estou falando do problema conjugal. Ok? Diga. Boa noite. Noite. É tão importante isso que você está falando, sobre esse conhecimento que a gente tem, a gente espírita, que está tentando melhorar, porque eu vejo muito a espiritualidade tentando passar isso para a gente, desse conhecimento que a gente tem, que a gente precisa passar o exemplo para as pessoas que ainda não conseguem ter, não conseguem assimilar,
E aí esse caso da mulher que você deu lá de trás, que já foi colocado por uma cultura, isso é muito recente ainda. Existia uma lei, que eu nem sei, 1800 e alguma coisa, essa lei ainda existia, foi derrubada, que o homem poderia matar a mulher para lavar a honra dele, se ela traísse, né? Então, isso é muito recente, 1800, eu não lembro a data, não me recordo, mas é tão recente, e o nosso Código Penal ele foi atualizado em 1941, então, assim, as pessoas têm uma cultura tão recente de mulher ser tão abaixo, ser tão inferior, e poderia morrer se praticasse. Por isso tem tantos feminicídios, por isso tem tantos espíritos que têm ódio de mulher, porque isso é muito recente, essa cultura ainda é muito recente, a mulher é inferior para muitos espíritos. E aí a gente que está aqui, que aceitou a doutrina, que compreende, que tenta, né, compreender, a gente precisa dar esse exemplo para as outras pessoas que ainda estão nesse caminho, que não enxerga. Sim, sim, sem dúvida. Gratidão pela sua contribuição e faço coro na sua fala. Hoje, só um minutinho, Ju, só para concluir a ideia. Numa dificuldade social pela qual nós estamos passando, porque tudo é momento, tudo é passageiro. A gente não vai perdurar numa fase de evolução infinitamente. O que é infinito para a gente é a própria caminhada. Mas as fases são passageiras. Então, na fase atual, nessa turbulência que a gente vive, socialmente falando, nós estamos recebendo inúmeros espíritos reencarnados que estão passando pela última oportunidade de exercício espiritual nesse mundo, e muitos ainda enraigados com questões de diferenças de gêneros absurdas. Se sentem literalmente donos. O outro é posse minha. Não consegue vislumbrar ou enxergar no semelhante um irmão de caminhada. Quando Jesus estabelece a parábola do bom samaritano e nos identifica quem é o nosso próximo, ele não dá nome, ele não territorializa, ele não coloca um gradil de restrição. É literalmente qualquer um. E por ser qualquer um, não é o próximo estar aonde eu estou, é o contrário. Aonde que você está é que o próximo está. Então, inúmeros companheiros nossos de jornada não entenderam isso, não entenderam que aquela criatura é um companheiro de jornada. Não tem a menor noção que aquela criatura é um espírito imortal e que, como um espírito imortal, ele não tem sexo. Não é isso que o define, isso é transitório, é temporário. Então, essas são as nossas dificuldades atuais, nessa convivência, nesse emaranhado social pelo qual a gente passa. Então, faço literalmente coro no que você falou. Ainda não, as pessoas, muitos ainda não conseguem enxergar, na minha visão míope, pequena, que são espíritos e que estão aqui para aprender. Tem uma enormidade de companheiros nossos que sequer conseguem se enxergar assim. E aí, muito provavelmente, não terão a oportunidade de retornar nesse plano material, porque pode estar passando pela última reencarnação que tinha a chance de progredir aqui. Mas vai continuar contribuindo na sua própria evolução em outros orbes, porque, como diz Jesus, a casa de meu pai tem muitas moradas, né? Ô Celso, você me dá um minutinho que aí eu vou conceder às mulheres primeiro? Diga, Ju. Tony, duas coisas, né? Tem uma colocação aqui da Júnia, depois eu também quero fazer uma, tá? Tudo bem. A Júnia escreveu aqui para nós. Neste tempo, a sociedade como um todo não tinha, em sua maioria, acesso às leis escritas em papiros. Os conhecimentos da lei eram divulgados boca a boca, iniciando dentro da própria família,
parcialmente. Isso. Por partes, Ela está né? corretíssima. E os responsáveis de cunho religioso e estrutural por transmitir eram exatamente os fariseus. O papel era deles. Por isso é que Jesus condena. Por isso é que Jesus condena eles publicamente e fala assim, olha, vocês estão ouvindo o que estão falando? Façam o que eles falam, mas não façam o que eles fazem. Porque a responsabilidade de transmitir a lei era dos fariseus. Era isso mesmo. Está certíssima, Júnior. Obrigado, viu, Júnior? Diga, Ju. Tony, você vai usar o Deuteronômio aí? Ainda não. Mas você, se você quiser mencionar alguma coisa, pode mencionar. A questão que você citou, a fake news, né? Sim. Muito bom exemplo. A questão, eu não vi a apedrejar. Uhum. A lei mandando apedrejar. E como tinha outra referência de Deuteronômio lá na frente da passagem, eu abri aqui em Deuteronômio para ler e achei interessantíssimo, porque o caso cresce aos nossos olhos, Sim. porque aqui em Deuteronômio manda apedrejar, mas a situação é um pouquinho diferente. É uma situação diferente. Mas como pega um pouco mais leve para a mulher, eu adorei, né, gente? Não, tranquilo. Achei muito bom. Nós podemos ler Deuteronômio, aproveitando a sua citação, não tem problema. Tá. O que é o apedrejar? E aí é uma coisa interessante para a gente, quando a gente vai estudar evangelho, que às vezes a gente não acha essa referência tacitamente colocada. Por que eles citam o apedrejar? Provavelmente, lá no Talmud, que eu acabei de citar, aonde tem as ordens, e dentro das ordens tem os tratados, aonde foi discutido esse adultério, os rabinos e os sábios chegaram à conclusão de que a punição, a execução é o apedrejamento. Sim, agora olha, talvez, porque o caso que eles estavam analisando seja um caso do tipo que está enquadrado no Deuteronômio. Então vamos lá em Deuteronômio. Vamos ler? Vamos lá. Capítulo 22 de Deuteronômio. Isso, não, o Celso vai falar, preocupa não, esqueça não. Do versículo 22 até o 27. Deuteronômio. Ô, Sr. Celso, são 7 dias de temporada, ainda tem a semana que vem, tá? O senhor fica calmo aí. Não, nós vamos deixar ele falar. Deuteronômio o quê? 22. 22. Do versículo 22 até o 27. Tá. Leiam com atenção para vocês verem como o caso da mulher muda nessa situação e como, né? Sim. Vamos fazer a leitura, Toninho? Vamos lá. Você quer ler ou eu leio? Pode ler. Pode ler. Pode. Então vamos lá. Não, é rapidinho, é trecho pequeno. Deuteronômio 22, versículos de 22 até o 27. O texto diz assim: se um homem for pego em flagrante, deitado com uma mulher casada, ambos serão mortos, o homem que se deitou com a mulher e a mulher. Deste modo, extirparás o mal de Israel. Se houver uma jovem virgem prometida a um homem, e um homem a encontra na cidade e se deita com ela, trareis ambos à porta da cidade e os apedrejareis até que morram. A jovem por não ter gritado por socorro na cidade, e o homem por ter abusado da mulher do seu próximo. Deste modo, extirparás o mal do teu meio. Contudo, se o homem encontrou a jovem prometida no campo, violentou-a e deitou-se com ela, morrerá somente o homem que se deitou com ela. Nada farás à jovem, porque ela não tem um pecado que mereça a morte. Com efeito, este caso é semelhante ao do homem que ataca seu próximo e lhe tira a vida. Ele a encontrou no campo e a jovem prometida pode ter gritado sem que houvesse quem a salvasse. Sim, aqui tem uma pequena diferença, porque ele fala de nuances muito específicas, né? Isso, exatamente. O apedrejamento é a punição, a execução que o judeu consegue realizar. Então, quando a gente fala lá do morrer, né, não é ferir com arma. Ele tem os rituais de punição para que ele fizesse com que aquele que foi condenado perecesse. Por isso é que eles vão recorrer, os saduceus, através do sumo sacerdote, vai recorrer a Pilatos para um julgamento de Jesus, porque em muitas situações de condenação e execução da pena, o apenado não morre.
Porque não é ficar, nem toda a pena é ficar jogando pedra até que morra. Às vezes, a aplicação da pena consiste num conjunto de pessoas que estão ali previamente estabelecidas e cada um tem direito a uma pedrada. Então a pessoa pode tomar lá, às vezes 10, 15, 20, 30 pedradas e não morrer. Para Jesus, eles queriam garantir o evento de morte. Como eles não tinham essa garantia dentro da própria lei penal deles, eles recorrem ao império que mata sem o menor problema. Tranquilo, gente? Diga, Celso. Pode falar. Use o microfone. Não, você sabe o que é? Sim. Pelo que vocês já disseram aí, vocês estão afirmando o que eu iria dizer. Porque Jesus não se compromete quando ele fala qual de vós não cometeu nenhum pecado. Sim. Ele não denominou o pecado como sendo somente esse do adultério. Do adultério. Ele fala no sentido geral. Isso. Então, exatamente. Pelo que vocês já leram aí, vocês simplesmente já estão comprovando o que eu falo aí. O que eu estou falando, né? Ô Celso, e você quer ver que interessante? E obrigado pela sua contribuição. Quando a gente observa, porque ensinamento de Jesus, nós que conhecemos Jesus hoje, vamos sempre lembrar disso, nós que conhecemos Jesus hoje, sabemos que o ensinamento dele é profundo. Ele não vai fazer uso de meias palavras para transmitir o que ele precisa transmitir. Todo momento em que Jesus expressar alguma coisa, isso tem uma profundidade que muitas vezes a gente não faz ideia. Assim como acontece aqui, em que ele vai usar de uma resposta em que mantém a sua conduta e não leva um constrangimento direto a quem chegou com a acusada, ele vai fazer lá também na questão do tributo. Vocês lembram do tributo? Que ele pede para... Mostra aí a face da moeda. Qual que é a face da moeda? Naquele momento, se Jesus toma partido e fala assim, irmãos de sangue, judeus, não paguem o tributo a César, porque não é devido, é pesado. Ia preso na hora. Estava cheio de guarda ali. Mas se ele fala assim, irmãos de sangue, paguem o tributo a César, porque vocês estão sob o domínio de César. Para todo mundo que ele estava pregando, ele ia contra aquilo que ele estava pregando. Então, o que ele fez? Ele vai trazer uma resposta que tem uma profundidade que nós é que temos que extrair o ensinamento da resposta. Dá a César o que é de César e vocês dão a Deus o que é de Deus. Vocês são um povo de Deus, vocês dão a Deus. Aqui, na condenação dessa mulher, é a mesma coisa. Ele vai virar para o pessoal e falar assim, tá, ok, vocês apresentaram a mulher está aqui, vocês estão dizendo que ela foi pega em adultério, eu não tenho testemunho, o testemunho é de vocês, então vocês estão apresentando o caso. Só digo o seguinte, quem aí não tem nenhum pecado, ou seja, quem aí tem total condição para fazer a acusação que está fazendo, pode permanecer. Agora, quem não tem, quem tem, vocês veem aí o que vocês fazem. Aqui são palavras minhas, ok? Jesus basicamente disse isso. Se você não tem pecado, vocês não querem executar a pena? Vocês não condenar? Porque vocês já chegaram com ela condenada. Condenada ela já está. Aqui eles queriam só execução de pena. Então, pode executar a pena. Quem não tem pecado, executa a pena. Quem de nós não tem pecado? Essa é a profundidade da fala de Jesus. Tranquilo, gente? Até aqui? Então, hoje nós vamos parar por aqui. Semana que vem, se Deus quiser, a gente vai dar sequência, talvez um pouquinho mais de abordagem nesses versículos 4 e 5, mas aí nós vamos avançar para o versículo 6, tá bom?
Meu amigo Cláudio é que vai fazer a prece de encerramento? Muito bem. Então, gratidão a todo mundo, tá? Pelas contribuições, o pessoal de casa aí pelas participações. Até semana que vem, se Deus quiser. Pessoal, boa noite. Boa noite ao pessoal também que nos assiste através da sala virtual, aos futuristas que nos verão pelo YouTube. Tem alguns recadinhos aqui. Um deles envolve um pedido muito especial para nosso evento que irá acontecer aqui na casa no próximo domingo. Não é um evento necessariamente da casa, a casa cedeu espaço físico, é um evento que nós chamamos carinhosamente de EMEC, o Encontro das Mocidades Espíritas de Contagem. Apesar de nós estarmos localizados em Belo Horizonte, no Barreiro, a nossa maior proximidade é com a juventude de Contagem, com a AMA de Contagem, e a gente pede auxílio para doação para esse evento em relação aos alimentos. Então, nós estamos precisando de, aparentemente, não necessariamente só os alimentos, mas chá, achocolatado, batata, soja, manteiga, mussarela, molho de tomate, cebola, limão, cenoura, alho, sal, caldo quinor, azeite, óleo, azeitona, alface e doces para sobremesa, tá? Para o próximo domingo. Isso. Pode contribuir também. Isso. Quem quiser contribuir por dinheiro, pode me procurar que eu mando a chave Pix pelo WhatsApp, tá bom? E quem quiser a lista também, eu mando pelo WhatsApp, só me procurar. Né? EMEC. É o Encontro de Mocidades Espíritas de Contagem. Mais ou menos a gente vai ter 77 jovens, então a gente vai precisar de comida. Mais ou menos é ótimo, 77 é um número bem exato. Isso, nós vamos sediar aqui. Vai ser desse próximo domingo. Ademais, a gente continua com nossas campanhas de outrora, que é da assistência social. Estamos precisando de doação de cobertores, aqueles que puderem contribuir, preferencialmente que sejam com as mantas acrílicas. E a campanha da costurinha, que é das flanelinhas para fazer o enxoval de crianças. Tá? Dia 21. Isso. Próximo domingo, dia 21 de junho. Tá? Nada mais, a gente agradece a presença de todos. Vamos fazer a nossa prece. Senhor Jesus, Divino Mestre, lhe agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concedeu. Nos auxilie, Senhor, a fim de que possamos reter tudo aquilo que aprendemos na noite de hoje e colocar em prática em nossas vidas. Nos auxilie na corrigenda de nossos defeitos, Senhor, no aprimoramento de nossas virtudes e que possamos cada vez mais trabalharmos em prol de sermos melhores colaboradores de vossa vinha. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Que vossa bondade, Senhor, se estenda sobre tudo aquilo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor, pode abrasar toda a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, que todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão, um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos de braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nós um espelho, onde deve refletir a vossa santa e divina imagem. E na harmonia dessa prece, Senhor, que possamos reconhecer cada vez mais a vossa presença em nossos dias, no limite de nossas imperfeições, Senhor, e procurarmos estar mais próximos de Ti. Que assim seja, graças a Deus. Boa semana a todos, até terça-feira que vem.